A melhor coisa que pode acontecer na vida de um ser humano é se casar. É a melhor coisa. Você constituir família, ter filhos, construir uma história, isso é maravilhoso. Eu sei que nós já oramos bastante, mas eu queria convidar vocês a fecharem os olhos só mais uma vez. Feche os seus olhos. Vai sair entronizar o Espírito Santo nesse lugar. Se tem uma coisa que eu tenho aprendido é que a adoração não precisa acabar quando a palavra começa. Não são dois momentos diferentes, é um momento só. Esse culto inteiro é dedicado ao Senhor Jesus, é dedicado, ao Espírito Santo. Se precisar nem ter palavra e deixar que o Espírito Santo flua, que flua. Somos nós que estamos submissos aos interesses dele. E não ele está submisso aos nossos interesses. Então, Espírito Santo de Deus, vem Deus, vem nesse lugar e começa a compor uma atmosfera de graça, uma atmosfera de poder, uma atmosfera de unção. Toca, Senhor Jesus, os nossos corações agora, Deus. Eu me recuso a voltar para casa da mesma forma que eu cheguei aqui. Mesmo que eu tenha chegado bem, eu quero chegar em casa cheio, carregado da sua presença, carregado do seu poder. Porque, Espírito Santo, todo esse ano foi carregado nas costas, Deus, com muita dificuldade. Mas, Pai, ainda assim te adoraremos, ainda assim nos entregaremos a Ti. Então vem, Jesus, toca, Senhor, os nossos corações, vai lavando, vai purificando, vai reorganizando todas as bagunças, Deus, que nós fomos fazendo no nosso coração. Existe um trono no nosso interior dedicado ao Senhor. Nós te adoramos, Jesus, nós te adoramos. Abra a sua Bíblia no livro de Cantares. Livro de Cantares, logo no capítulo 1 mesmo, a partir do versículo 10. Cantares, capítulo 1, verso 10. A palavra diz assim: agradáveis são as tuas faces entre os teus enfeites, o teu pescoço com os colares. Enfeites de ouro te faremos, com pregos de prata. Enquanto o rei está sentado à sua mesa, dá ao meu nardo o seu cheiro. O meu amado é para mim um ramalhete de mirra, morará entre os meus seios, como um cacho de Chipre nas vinhas de Engedi, é para mim o meu amado. Eis que és formosa, ó amiga minha, eis que és formosa, os teus olhos são como os olhos das pombas. Eis que és gentil e agradável, ó amado meu. O nosso leito é viçoso, as traves da nossa casa são de cedro, as nossas varandas de cipreste. Amém? Eu já falei isso aqui uma vez e eu vou repetir. Como é difícil você ser o último a pregar em uma série. É muito difícil. Porque quando o pastor Tiago decidiu que a série do mês de novembro seria Eclésia, eu já estava com todos os textos na ponta da minha língua. Fui eu que pedi para ele para ministrar. Eu falei, não, arruma uma vaga para mim, se vira, porque eu quero pregar nessa série. Não importa o dia. E se você não achar esse espaço, eu vou cavar um. E na segunda-feira eu venho aqui pregar isso. Porque eu sou fominha, eu sou muito fominha. E esse é um dos temas que eu mais amo. Mas aí veio o pastor Tiago e pregou logo no primeiro dia tudo aquilo que eu ia falar. Aí depois veio o Di e fez a mesma coisa. Até o Eric Brendo, né? Acabou fazendo a mesma coisa. Não, mas eu não acho isso ruim, eu acho isso fantástico, porque Deus,
ele traz a mesma revelação para pessoas tão diferentes, de formas tão diferentes. Isso é tão incrível. Não tem como você ser original no reino de Deus, porque a gente não cria palavras. A gente recebe essas palavras do mesmo Deus. Então não é uma questão de criatividade, é uma questão de conectividade. Se você está conectado, se o seu coração está conectado no céu, não vai ser muito difícil encontrar pessoas que se pareçam com você, que pensem da mesma forma que você, que compartilhem das suas visões. Na verdade, talvez esse seja o significado mais profundo do que é ser igreja. Pessoas que congregam juntas, que pensam juntas, que têm propósitos, valores, destinos muito parecidos. E na verdade, o que se celebra na noite de domingo é somente essa união tão poderosa que é provocada, promovida pelo Espírito Santo. Você se sente parte do que está acontecendo aqui? Sério, responde, você se sente parte do que está acontecendo aqui? Você consegue sonhar na mesma intensidade que o pastor Tiago, por exemplo, a abertura da CIA Gama? Eu não ouvi nenhum amém. Você consegue sonhar na mesma intensidade do que é realmente abrir a igreja em uma cidade? Você consegue realmente imaginar qual é o calor que está no nosso coração a saber que existem missionários vindo de todos os países do mundo para cá? Sabe, a gente precisa se sentir participante da coisa. Você não é convidado para ser um espectador de um culto fantástico. Você não é chamado para assistir o culto, você é chamado para participar dele, para fazer ele. Para fazer esse culto realmente chegar ao coração de Deus, juntos. E caso você não esteja se sentindo inserido, parte, é hora de resolver isso hoje. Porque eu sei que sozinho ninguém chega a lugar nenhum. Talvez a primeira debilidade identificada da humanidade foi a solidão. Porque viu Deus que Adão estava só e falou, não é bom que ele esteja só. Isso em um universo de perfeição. Presta atenção. Deus tinha criado o mundo. Ele criou o homem para governar esse mundo. Ele contemplou e todas as vezes que Deus terminava alguma coisa, ele falava, e viu Deus que isso era bom. Ele terminava ali de criar o firmamento e viu Deus que isso era bom. Ele terminava de reter o mar e aparecer a porção seca e viu Deus que era bom. Ele cria os animais do campo, as árvores e viu Deus que era bom. Até o dia que ele olhou para Adão e falou, não é bom. Não é bom que ele esteja só. Eu preciso fazer para ele uma companheira. Às vezes a gente não entende como funciona a unidade de Deus, como Deus ele consegue ser 3 em 1. E a falta de entendimento sobre a Trindade revela muito mais sobre nós do que sobre Ele. Porque é como se nós não soubéssemos essa essência do ser um. E é por isso que na última oração de Jesus, lá em João 17, ele fala, Pai, eu oro para que eles sejam um, assim como eu e você somos um. E é exatamente quando a nossa unidade atinge esse nível espiritual e existencial, que nós realmente representamos o que quer dizer igreja. Uma família, é o que eu vejo ali, ó. Sim, somos uma igreja. Welcome home, bem-vindo à sua casa. Nós somos uma família. O problema é que quando a gente professa que somos uma família, mas não nos comportamos como uma família, nós estamos frustrando a expectativa de um mundo que está viúvo e órfão. Nós frustramos as expectativas de um mundo que está viúvo e órfão, que está carente de um pai. E é nessa hora que o nosso coração deve começar a queimar, para tentar incluir essas pessoas nesse sentimento de família e fazer isso aqui acontecer de forma real, não subjetiva. Porque existem milhares, todo tipo de relação, mas nenhum elo é tão mais profundo do que uma família. Nenhum elo é tão profundo quanto o elo de uma família. E normalmente, as minhas ministrações têm um tom muito combativo, né? Muito
raça de víboras. Eu costumo ser um cara do mal. Toda vez que eu prego para acabar, para ser mais duro. Mas hoje eu não quero fazer isso. Na verdade, eu não tenho prazer nenhum em ministrar dessa forma. Eu acho que o cúmulo da miséria moral e ministerial é a pessoa ter prazer na exortação, ter prazer no chicote, ter prazer na... Não, cara. Quando isso acontece, acontece porque é necessário, mas ninguém se sente satisfeito em corrigir. E hoje eu não quero corrigir ninguém. Hoje eu só quero realmente inspirar esse sentimento de amor, de união que pode existir, eu sei que já existe no nosso meio. Eu não quero ser o pregador da raiva. Todo vídeo meu eu estou gritando. Eu quero gerar aqui hoje uma atmosfera de amor mesmo. De compreensão, de amparo, de abraço. E é por isso que eu optei por falar sobre igreja a partir do livro de Cantares. Porque não faz muito sentido falar sobre igreja no livro de Cantares. Porque a igreja é um fenômeno espiritual que passou a existir somente com a vinda de Jesus. E é tratado por todos os profetas do Antigo Testamento como um mistério. O mistério de Deus. Aquilo que nenhum olho viu, ouvido não ouviu, não entrou no coração de ninguém, mas que nos foi revelado por meio de Jesus. A igreja, ela é um tesouro escondido pelo próprio Deus, e que ninguém esperava. Nenhum estudioso da Bíblia, do Antigo Testamento, nenhum fariseu esperava esse fenômeno igreja surgir. Até então, toda a Bíblia, até o livro de Mateus, é meio que tratada como um relacionamento entre Deus e Israel. Mas aí vem Jesus e relembra uma das promessas que foi feita a Abraão, dizendo que a partir dele, todas as famílias da terra seriam benditas. Deus, ele não tem nacionalidade. Onde estiver um filho perdido, ele vai por meio da sua igreja para buscar e para transformar em filho. Vocês estão me entendendo? E por que eu abri esse livro de Cantares? Cantares é o livro mais difícil de se interpretar da Bíblia. É o livro mais difícil de se interpretar, mais até do que Apocalipse. Especialmente porque, apesar de todos os símbolos, sabe, de toda a forma ali que é feito, o livro ele é basicamente uma canção. E é especialmente essa licença poética que ele usa em vários trechos que causa confusão na nossa mente. Mas é um livro belíssimo. Quase que ele não entra no cânon bíblico por conta do seu conteúdo estranho. Mas aprove a Deus deixar ele para nós, porque ele tem mensagens muito profundas para falar de amor. Eu mesmo nunca tinha ouvido alguém falar sobre cantares fora de um culto de casais, ou de um encontro de casais. Mas esse livro ele não existe para funcionar somente a partir dessa plataforma, mas do espiritual mesmo. O livro de Cantares foi escrito pelo rei Salomão, na flor da sua juventude. E no livro conta a sua história de amor com uma mulher chamada Sulamita. O nome Sulamita que aparece no livro pode ter duas origens. Provavelmente porque ela tenha vindo de uma província chamada Suneme, por isso o nome Sulamita ou Sulamita. Mas existe uma outra interpretação que talvez eu seja mais simpático, que fala que Sulamita recebeu esse nome por ser um diminutivo feminino da palavra Salomão. Então, tinha Salomão e a sua Sulamita, como se ela fosse preciosa para ele, como se ela fosse, sabe, propriedade exclusiva dele. Isso era muito comum. E eu acho isso incrível, porque existem algumas linhas de interpretação do livro, né?
E essas linhas fazem a gente entender que esse relacionamento simboliza o que Jesus tem com a sua igreja. Amém? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão tão calados hoje? Vamos lá. Existem 3 linhas de interpretação do livro de Cantares. A primeira linha é a linha judaica, que entende que o livro simboliza a relação que Deus tem com Israel. A segunda linha é uma linha de interpretação cristã, que entende o significado do livro como o relacionamento de Jesus e a sua igreja. E existe uma terceira linha de interpretação, que é uma linha secular, que trata o livro como se fosse somente um livro sexual. É como se eles fossem extremamente literais, até ao ponto de forçar uma interpretação para coisas que não significam necessariamente assuntos sexuais. E de verdade, eu desafio qualquer um dessa igreja a ler o livro com cuidado. Esse é um livro que não fala de coisas eróticas, não é um livro erótico. É um livro que fala sobre pureza. É o livro mais profundo da palavra para se falar sobre pureza. E é por isso que eu realmente acho difícil interpretá-lo. Porque ele foi escrito como canção, muitos anos depois de todos os fatos que pode se abstrair do texto terem acontecido. É como se de alguma forma eles percebessem que precisava registrar esse livro. Então ele foi registrado a partir desses textos. Em tese, o resumo do livro, o consenso geral a respeito da interpretação do livro, diz o seguinte: que Salomão era o rei de Israel. Em determinado dia, ele estava passando com a sua comitiva, e tropeçando na comitiva aparece Sunamita. E quando ela percebe que ela está no lugar errado, na hora errada, ela foge daquele lugar, mas já foi tarde demais, porque a palavra fala que ela capturou o coração de Salomão com apenas um dos seus olhares. Não era para ela estar ali, mas quando ela encontra com ele, ele se apaixona por ela, mas é óbvio que ela não imaginaria que ele havia se apaixonado por ela. Ela foge dali. Então, o rei Salomão, na sua grande sabedoria, entende que ele não teria como se aproximar dela vestido como um rei. Então ele vai, se veste como um homem comum e vai ao encontro de Sulamita. E como um homem comum, ele faz ela se apaixonar por ele. E eles têm uma linda história de amor. Só que ele não pode ficar naquela forma de homem comum para sempre. E ele precisa voltar ao palácio, então ele volta. E quando ele volta, ela fica morrendo de saudades dele. Até o momento que ele também, com saudade dela, volta, vai em direção a ela, mas ele já não volta mais como um homem comum. Ele volta como o rei de Israel. Voltando como o rei de Israel, ele se casa e leva ela para o palácio. Eu acho que alguém aqui já fez o link dessa história. É por isso que essa história simboliza a relação de Jesus com a igreja. Porque Jesus foi esse rei que veio do seu palácio, se vestiu de homem comum e apaixonou a sua noiva por ele. Mas então ele volta, ele vai ao céu e surge esse momento de saudade no nosso coração, a ponto de clamar para que ele venha, até que ele vem, mas ele já não vai vir mais como um homem comum, ele vai vir como o rei, ele regerá as nações diante dele. Então, nós viveremos as bodas do Cordeiro, lá no céu. Esse é o resumo clássico do livro. É claro que precisa ser muito mais profundo, é claro que precisa entrar muito mais, mas era exatamente nesse ponto que eu queria chegar com você. Como esse livro narra, de forma poética, o amor que Jesus tem para com a sua noiva. Como é belo. O texto que nós lemos começa dizendo assim:
Ai, meu Deus. Agradáveis são as suas faces, agradável é o seu rosto, entre os teus enfeites, o teu pescoço com os colares. Por que uma mulher usa enfeites? Por que uma mulher usa um brinco, usa alguma maquiagem, algum adereço no cabelo? Para quê? Normalmente as mulheres fazem uso desse artifício para ficarem mais bonitas, para ficarem mais agradáveis. Tem algumas que, se não tiver isso, não tem jeito. Mas o que Salomão estava dizendo para ela, falou: olha, apesar de todos os seus enfeites, é o seu rosto que é bonito para mim. Você não precisa se enfeitar dessa forma, porque a beleza que eu encontrei na sua pessoa está no seu rosto, não está naquilo que você usa. E especialmente fazendo essa mulher simbolizar a igreja, ele estava falando que não são os nossos adereços que nos tornam bonitos diante de Deus. Não é o fundo preto, não é o instrumental, não são as luzes, sabe, não é nada disso. O que faz uma igreja ser agradável aos olhos do Criador? O que faz mesmo uma igreja ser realmente aprazível diante dele? Não tem a ver com aquilo que nos enfeita, tem a ver com aquilo que nós somos. Tem a ver com aquilo que realmente está na nossa expressão. Qual é a expressão da igreja agradável aos olhos do Senhor? Qual é a expressão que atrai a Jesus? Sabe, a relação deles é tão apaixonada. Quando ela coloca bem assim, no versículo 13: o meu amado é para mim como um ramalhete de mirra que morará entre os meus seios. Sabe por que eu não gosto da interpretação secular? Porque ela deixa isso aqui chulo. Ela vulgariza aquilo que na verdade é belo. Porque fala sobre seios, meu Deus, a mente das pessoas é tão pornográfica que já imagina coisa errada, mas não tem nada a ver com isso. Algumas versões, talvez na versão da sua Bíblia, esteja a palavra sactel. Aparece na Bíblia de alguém aqui? A palavra sactel. Era mais ou menos assim que funcionava. Eles pegavam um saquinho e colocavam ervas e colocavam mirra. E eles amassavam essas ervas, amarravam um saquinho e colocavam no pescoço como um colar. E dessa forma, ela ficava perfumada por onde passasse. É por isso que ela fala assim: olha, o meu amado é para mim como um sactel de mirra, que fica na região dos meus seios, porque aqui fica o perfume do amado. Como eu vejo um esforço meio diabólico para corromper a natureza daquilo que na verdade é belo, aquilo que na verdade é puro. O mundo hoje, ele exporta essa visão extremamente pornográfica de tudo. Como é você viver em impureza em um mundo tão pornográfico como o nosso? Nesse momento ele vai conquistando Sunamita, ele vai, sabe, existem uma troca de elogios que talvez no nosso tempo não sejam tão interessantes. Do tipo: ó, minha amada, você para mim é como uma égua. Uma égua, gente. Você parece a égua dos carros de Faraó. Os seus olhos são como uma pomba. Os seus seios é como duas cabras. Meu Deus. É claro que ela devia estar muito apaixonada por ele. Porque eu acho que nem há 4.000 anos atrás isso fazia sentido. Mas existe uma troca tão grande ali de elogios entre os dois. Esse livro, ele é importante para o rei Salomão, especialmente porque talvez essa foi a única relação verdadeira que ele teve na vida. Se você abrir a sua Bíblia agora em 1 Reis, capítulo 11, você vai ver aquele texto que fala assim: Salomão teve 700 esposas, 300 concubinas e não sei quantas virgens mais atrás dele. E ele fez isso dessa forma porque era necessário para ele fechar diversos acordos políticos e comerciais
para que Israel se mantesse como um reino sólido. Salomão é filho de quem, gente? Filho de Davi. O que Davi mais passou na vida foi luta. Lutou contra os filisteus, lutou contra outros povos, e muita briga, muito sangue. Ele nem conseguiu realizar o sonho da vida dele, que era construir um templo ao Senhor, porque ele já tinha matado muitas pessoas e a mão dele tinha muito sangue. E Salomão tinha conhecimento disso, e ele tinha herdado do pai todas as brigas que Israel tinha. Então, no lugar dele levantar um exército e brigar e acabar morrendo muitas pessoas, ele se casava com as filhas dos reis da outra nação. E ele chegou a um estado de paz tão grande que ele é conhecido no Antigo Testamento como o príncipe da paz. Salomão era o príncipe da paz. Ele se casava, mas nunca eram relações verdadeiras, era sempre baseado em política e em economia. Agora, quem é Sunamita? Sunamita não era ninguém. Sunamita era uma moça, negra, simples, jovem. E quando ele se apaixonou por ela, ele não se apaixonou pelo que ela poderia oferecer para ele. Ele se apaixonou pela beleza dela, pela pureza que ela carregava, que ela representava. É por isso que ele chama o livro de Cânticos dos Cânticos. É uma expressão que pertence ao superlativo, né? É um tipo, uma espécie de comparação. E é muito comum na Bíblia. Você vai ver a expressão Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Santos dos Santos, Cântico dos Cânticos. Ele estava falando, existe um lugar santo, mas existe um lugar que é mais santo do que todos os outros lugares. Existem os reis, mas existe um rei que é o rei de todos os reis. Existe um Senhor, mas existe um Senhor que é acima de todos os senhores. Ele estava tratando essa poesia de uma forma sagrada. O tabernáculo de Moisés tinha 3 fases, né? O átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo, conhecido como os Santos dos Santos. Quando ele fala assim, eu vou escrever um livro e vou dar o nome desse livro de Cântico dos Cânticos, eu estou comparando com o templo de Deus, porque o nível mais profundo de intimidade que um homem pode ter com Deus é profundamente denso em amor. É denso em amor. A prova maior disso é que as pessoas chegavam no Santo dos Santos e não morriam. E elas deveriam morrer, porque lá elas estavam diante do próprio Deus. E o que não te deixa morrer diante de Deus é o profundo amor que Ele sente por você. É o profundo amor que Ele sente por você. Há muito tempo atrás, eu ouvi um pastor brasileiro que é conhecido por falar muita abobrinha. Ele prega bem, mas ele fala algumas abobrinhas às vezes. E ele estava falando que o sumo sacerdote, quando ele ia entrar no Santos dos Santos, eles amarravam uma cordinha para caso aconteça dele morrer lá no Santo dos Santos, as pessoas iam lá e puxavam o corpo dele, para não ter que entrar para remover o corpo. Eu nunca encontrei isso na Bíblia direito. E na verdade nunca ninguém morreu dessa forma. Não existe ninguém que tenha morrido na Bíblia no Santo dos Santos. Ninguém. Nadab e Abiú morreram porque acenderam fogo estranho no altar, mas eles não entraram no Santo dos Santos. Na verdade, esse é o grande desafio da vida. É você pegar e ir em direção ao encontro de Deus sem temer a morte, especialmente porque você o ama, sem ter medo da morte. Sabe o que me chama a atenção? É porque tem um salmo muito especial do rei Davi, que fala assim, eu fui jovem, fui velho, mas eu nunca vi um justo mendigar o pão. Conhece esse texto? Mas ele mendigou o pão. Ele foi uma pessoa que mendigou o pão, porque teve uma vez que ele estava fugindo de Saul, e ele levou os seus homens para com ele, e eles não tinham se provido de armas nem de alimentos. Então eles passam no templo e falam com o sumo sacerdote, desculpa, você tem um pedaço de pão, ou você tem espadas, armas? Aí eles,
Não, aqui é uma igreja, respeita. Aqui é um templo. Nós não temos armas. Somente aquela espada que você usou para cortar a cabeça de Golias. E o pão, nós só temos o pão sagrado da proposição, que fazia parte do ritual. E Davi falou, serve? Esse aí serve, pode ser. Ele não podia fazer isso. Ele não podia comer daquele pão. Aquele pão era exclusivo para os sacerdotes, era exclusivo para o ritual. Mas ele falou, não, eu quero desse pão aí. E acabou comendo ele e os seus soldados. E Davi morreu? Davi não morreu. Porque na verdade, Davi estava amparado por uma atmosfera de amor. Davi estava amparado por uma atmosfera de amor, que não permitiu que ele morresse. Tem até um episódio engraçado, onde Jesus começa a falar com os fariseus, e os fariseus encrencam com Jesus por ele estar colhendo no sábado. Na verdade, os discípulos estavam colhendo no sábado. Aí ele falou assim, peraí, você não viu o que fez Davi? Quando ele entrou no templo e comeu do pão da proposição que não lhe era lícito comer? Vocês não entenderam o amor do meu Pai. Volta, reaprende o que significa misericórdia quero e não sacrifícios. Olha a expressão de Jesus. Reaprende o que significa misericórdia eu quero e não sacrifícios. Vocês não entenderam o amor do meu Pai. Deus lá do alto, Ele não está fiscalizando o que fazem ou não com o pão sagrado. Ele quer saber se com o sagrado você consegue alimentar os famintos. Ele quer saber se com aquilo que Ele estruturou para que fôssemos, você consegue realmente sarar a fome daquele que tem fome. Porque isso é ser igreja. Um dos episódios que mais me chama a atenção, aqui no livro de Cantares, acontece a partir do capítulo 2, né? Que é quando esse rei se afasta, e ela está queimando de saudade por ele. Então passa uma estação inteira, porque na verdade não foi assim imediato, passa uma estação inteira, até que ele fala assim, levanta-te, amada minha, pomba minha, e vem, porque agora a primavera chegou, a estação mudou, agora eu já ouço a voz dos pássaros, vem, amada minha. O tempo da saudade passou, e ele volta para ela. Dá uma olhada no capítulo 3, verso 1, que diz assim, de noite busquei em minha cama aquele que me ama, busquei-o e não o achei. Levantar-me-ei, pois, e rodearei a cidade pelas ruas, pelas praças, buscarei aquele a quem ama a minha alma. Busquei-o e não o achei. Acharam-me os guardas que rondavam pela cidade, e eu perguntei-lhes, viste aquele que me ama? Viste aquele que ama a minha alma? Apartando-me eu um pouco deles, logo achei aquele a quem ama a minha alma. E o detive, até que o introduzi à casa da minha mãe, na câmara daquela que me gerou. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis nem desperteis o meu amor, até que queira. Olha só que trecho interessante da história. É um momento onde ela está inquieta. Ela está inquieta com a ausência do seu noivo, com a ausência do seu amado. E ela não consegue dormir. Ela não consegue dormir, então ela tem uma brilhante ideia de Jerico. Eu vou levantar e vou procurar o meu amado no meio da cidade, a essa hora da noite. Quem é capaz de captar o simbolismo disso, percebe que se trata de um tipo de igreja que anseia pela volta de Jesus. E acaba procurando ele nas trevas. Anseia pela volta dele. E vai procurando em desespero, porque o desespero não te faz pensar de forma racional. Até que ela chega em quem? Ela chega em 2 guardas reais.
Ele fala assim: você viu aquele que me ama? Você viu o amado da minha alma? Você viu ele? E eles não entendiam do que ela estava falando, porque ela estava falando no idioma da intimidade. Talvez se ela falasse assim: você viu o rei Salomão? Talvez eles teriam informação para dar para ela. Mas ela perguntou: você viu aquele que me ama? O amado da minha alma? E eles não sabiam. E o curioso é que os guardas da cidade estavam guardando a vida do próprio rei Salomão. Eles estavam trabalhando para o rei, sem saber como se relacionar com ele de forma íntima. E na verdade, esses soldados também representam um tipo de igreja. Aquela que está servindo, que está fazendo, mas não conhece ele. Talvez não pelo idioma da intimidade. Existem muitas igrejas que conhecem Jesus, que conhecem o Deus da glória, mas que na verdade não conhecem o Pai. Não conhecem. Igrejas que na verdade representam ali, estão servindo bem, estão de guarda, estão de prontidão, mas na verdade não conhecem intimamente o Senhor. E esse é o desastre. O desastre da nossa geração são igrejas que já estão divorciadas do Espírito Santo, porque aprenderam a fazer um excelente culto sem Deus. Aprenderam. No tempo dos meus pais a gente dizia que era impossível, mas eu digo, é perfeitamente possível. Enquanto tiver fumaça, luz e teclado, você consegue fazer um culto excelente sem Deus. Quando ela o encontra, é nesse ponto da história que ela o encontra como rei, não mais como um homem comum. É nesse ponto da história que ela olha para ele e percebe que existe uma coroa na cabeça dele. E aquilo não fez diferença nenhuma, porque na verdade quem está apaixonado pelo que a pessoa é, e não pelo que a pessoa tem. Ela encontrou o rei Salomão, mas ela reconheceu que se tratava da mesma pessoa pelo cheiro. O meu amado está banhado de mirra. Eu tenho um pouco do cheiro dele no meu coração. Lembra? Aquele saquetel de ervas que está no meu peito. Sempre que eu sinto aquele perfume, eu me lembro do meu amado. Foi farejando a presença de Jesus por toda a cidade, até encontrar. E quando o encontrou, ela falou: você vai para minha casa, porque a gente vai formalizar esse casamento. Eu não aguento viver longe de você. Sabe, a verdadeira igreja é aquela que anseia por Jesus, pelo retorno dele. Ela anseia pelo retorno de Jesus. Sabe, no capítulo 2, no verso 14, eu destaquei um versículo que diz assim: pomba minha, que andas pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras, mostra-me a tua face, faze-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e o seu rosto é aprazível. O que ele estava dizendo? Pomba minha, você é como uma pomba que anda pelas penhas, ou seja, imagine um passarinho andando na beira de um penhasco. Ele falou: a sua inocência te faz correr muitos riscos, pomba minha. A sua inocência te faz correr muitos riscos. Deixa eu ver o seu rosto. Por que você está se escondendo na parede? A tua voz é doce. Sabe, o nosso Senhor, Ele nos conhece pelo nosso rosto, Ele nos conhece pelo nosso cheiro, Ele nos conhece pela nossa voz. Eu sempre achei muito curioso o Salmo 51, que foi aquele salmo que Davi fez logo depois de ter pecado. Ele fala assim: você não quer sacrifício de animais, Deus, porque se você quisesse sacrifício de animais, eu te daria. Só o que eu tenho é animal, mas não é isso que você se agrada. Você se agrada de um coração quebrantado e contrito, o qual não desprezará, ó Deus. Você sabe o que esse versículo está dizendo? Esse versículo chega muito perto de uma heresia até, porque ele fala assim: olha, você não despreza, você não resiste um coração quebrantado e contrito. É a primeira coisa na Bíblia que desafia a resistência do onipotente.
É como se ele não pudesse. Mas Deus é onipotente, mas ele fala, um coração quebrantado e contrito, eu não resisto. Eu amo um coração quebrantado e contrito, eu amo. Eu faço o céu inteiro ficar em silêncio para ouvir a voz de um adorador. É por isso que ele fala, a sua voz é doce. A sua voz é doce, pomba minha. Passa o capítulo 3. E eu já vou até ir para o capítulo 5. Onde ele diz assim: eu dormia. 5 verso 2. Mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado que estava batendo. Cara, isso me chama muito a atenção. Lembra daquele versículo? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele. Lembra desse texto? Aí esse versículo está dizendo: eis a voz do meu amado que estava batendo, dizendo: abre, irmã minha, amiga minha, pomba minha, minha imaculada, porque a minha cabeça está cheia de orvalho e os meus cabelos das gotas da noite. Já despi as minhas vestes, como as tornarei a vestir? Já lavei os meus pés, como tornarei a sujar? O meu amado meteu a sua mão pela fresta da porta, e o meu coração estremeceu por amor dele. Eu me levantei para abrir ao meu amado, e as minhas mãos destilavam mirra, e os meus dedos gotejavam mirra sobre as aldravas da fechadura. Eu abri ao meu amado, mas já o meu amado se tinha retirado, e se tinha ido. A minha alma tinha se derretido quando ele falara. Busquei-o e não o achei, chamei-o e não me respondeu. Acharam-me os guardas que rondavam pela cidade, e espancaram-me, e feriram-me, e tiraram-me o meu manto. Os guardas do muro. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que se achardes o meu amado, lhe digais que eu estou enferma de amor. Cara, esse texto é tão poderoso. Mas ele faz um contraste muito esquisito com o capítulo 3 que nós lemos. Porque no capítulo 3, era de noite, e ela estava ansiosa e inquieta na cama. E essa inquietação fez ela se levantar e desafiar os perigos da noite para encontrar o seu amado. Mas no capítulo 5, é o amado que está inquieto. É ele que na verdade está com saudades, está com vontade de encontrá-la. Então ele desafia a noite, chega na porta dela e bate. Mas aquela mesma sulamita que no capítulo 3 estava com saudades e fazia qualquer coisa pelo seu amado, agora demonstra um pedaço de preguiça. Um pouquinho de preguiça. Fala, mas eu já tirei a roupa. Eu já me despi. Isso é hora. Então o que ela faz? Ela vai se aprontar. Ela vai se preparar. Ela se banha de mirra. A Bíblia fala que os dedos dela gotejavam de perfume. E no momento que ela abre a porta, o amado já não está mais lá. Sabe, quanto tempo a gente perde se preparando, quando na verdade ele não quer o nosso adorno, ele só quer a nossa presença. Então a sensação que essa passagem me dá, é como se a gente estivesse aqui no culto, e demorasse 2 horas para passar o som, e demorasse muito tempo para começar a palavra, e para organizar as cadeiras, e para deixar tudo bonito. No meio do processo você até se estressa fazendo. Tipo, passa essa nota direito, liga isso aqui, limpa o chão direito, faz isso direito. Aí você acaba gerando um ecossistema tão ruim. Aí dá 7 horas, vamos começar o culto. Com que coração você começa esse culto? De que forma você começa esse culto? Cara, tem que fugir da nossa mente essa ideia de que a gente pega uma cadeirinha, coloca para Jesus aqui e fala: Jesus, a gente vai fazer um culto para você, em sua homenagem, então fique aí quietinho, que a gente está preparando tudo, e daqui a pouco o espetáculo começa. Não é assim que funciona. Um culto a Deus não é feito para Jesus, é feito com Jesus, é feito com Ele.
E a presença dele é o mais importante, porque se a energia acaba, se as paredes caem, se as cadeiras quebram, não importa, o culto precisa continuar, porque é o Senhor. E eu não estou falando culto, movimento, sabe, liturgia. Eu estou falando no seu interior. As circunstâncias não podem impedir o seu coração de chegar ao coração dele. As circunstâncias não podem impedir você realmente se posicionar diante dele. Se preparou tanto, e quando abriu ele já não estava mais lá. Porque esqueceu o foco, perdeu o foco, esqueceu do essencial. Porque nada do que acontece aqui faz sentido se não for para ele. Em desespero, ela volta às ruas: cadê o meu amado? Onde está o meu amado? E ela encontra de novo os guardas da prisão. Da prisão não, os guardas da cidade. Só que dessa vez, eles violentam ela. Eles dão uma surra nela. Todo aquele preparo que fizeram, os guardas eles arrancaram o manto dela. Ela ficou tão desconsolada. Ela fez um clamor, filhas de Jerusalém, por favor, se vocês virem o meu amado, diga a ele que eu estou enferma de amor. Eu estou enferma de amor. Olha o que fizeram comigo. Aí, o texto continua falando assim: o que é teu amado diante de tantos amados? Ai, que desespero é esse? O que é o seu amado diante de todos os amados? Então ela diz: o meu amado é cândido e rubicundo. Ele traz a bandeira entre 10.000. A sua cabeça é como o ouro mais apurado. Os seus cabelos são crespos, pretos como o corvo. Os seus olhos são como os olhos das pombas, junto às correntes de água, lavados em leite posto em engaste. As suas faces são como um canteiro de bálsamo, como colinas de ervas aromáticas. Os seus lábios são como os lírios que gotejam mirra. As suas mãos são como anéis de ouro, que tens engastadas as turquesas. O seu ventre é como alvo marfim, coberto de safiras. As suas pernas como colunas de mármore, fundadas sobre bases de ouro, ouro puro. O seu aspecto como o Líbano, excelente como os cedros. O seu falar é muitíssimo suave. Sim, ele é totalmente desejável. Tal é o meu amado, tal o meu amigo, ó filhas de Jerusalém. Olha só, existem alguns pontos da Bíblia que me chamam muita atenção por fazer uma descrição de Jesus. Um desses pontos é quando está lá Sadraque, Mesaque e Abednego, né, que é Ananias, Misael e Azarias, na fornalha sendo jogado por Nabucodonosor, até que ele enxerga um quarto homem. Ele fala assim: ei, eu estou vendo um quarto homem lá na fornalha, mas o seu aspecto é como o filho dos deuses, ele é extremamente brilhante. E era Jesus lá na fornalha com eles. Me chama a atenção a visão que Pedro, João e Tiago tiveram no Monte da Transfiguração de Jesus, que viram ele completamente glorificado, falando com Moisés e com Elias. Me chama a atenção lá em Apocalipse, no capítulo 1, quando João escuta uma voz, ele vira para ver quem é e ele fala: ele tem olhos como chama de fogo, ele tem pés como latão reluzente, seu cabelo é branco como a lã branca. Eu amo essas descrições de Jesus, que removem do nosso imaginário aquela ideia de um cara crucificado. Eu amo. E essa é a primeira vez que eu me deparei com esse texto, de que é uma descrição de Jesus o que ela falou. É uma descrição, é uma das descrições de Jesus que você acha na Bíblia. O meu amado, ele tem os lábios como a escarlate, as suas pernas são como 2 torres. Ele é um homem forte, valente, e ela vai descrevendo ele, eu acho tão bonito. Mas olha só o que ele fez ela passar. Por causa da ausência dele, ela apanhou, e apanhou bastante, e sofreu. E chegou um momento onde a vida questionou se ela continuaria amando o amado dela, apesar da ausência dele. E ela fala: o meu amado? É evidente que eu vou continuar amando o meu amado. Não importam as feridas, não importam as cicatrizes daquilo que fizeram comigo. Quem fez isso comigo trabalha para ele, sem saber quem ele é. Eram os guardas da cidade. Exatamente como muitas igrejas que hoje são máquinas de ferir pessoas.
máquinas de ferir pessoas. Existem pessoas incríveis que no amor, no primeiro amor, deram tanto de si para a igreja, para o reino de Deus. Dizimaram, ofertaram, vieram, passaram madrugadas, foram para vigílias. Serviram a Deus de todas as formas e em algum momento elas não foram reconhecidas, elas foram maltratadas, julgadas, talvez tiveram seus pecados jogados na cara. De uma igreja que não sabe se portar com amor, porque não se relaciona com o Deus do amor. E vai ferindo pessoas. O que eu mais conheço nesse mundo afora é gente desviada, que você chega e fala de Jesus para a pessoa, ela brilha os olhos de saudade, mas ela fala, não, igreja não dá mais para mim. Eu gosto de Jesus, mas é o fã-clube que estraga. Eu gosto, mas eu não tenho mais coragem. Nossa, eu conheci tantas meninas que adoravam o Senhor, aí tiveram uma recaída, acabaram transando com o namorado ou fazendo alguma besteira, e elas foram descobertas e nunca mais pisaram o pé na igreja, porque ela estava fugindo dos olhares de julgamento que os próprios membros da igreja fazem. Eu discipulei por 1 ano um homossexual. Enquanto ele estava indo para a igreja, ninguém tirava os olhos dele, porque ele tinha alguns trejeitos, algumas coisas, e em vez de amar, ridicularizavam. Ele não teve força para continuar, hoje está desviado. É muito difícil, porque Deus perdoa, mas a igreja nem sempre. E é nesse ponto da vida que a história questiona, o que é o seu amado diante de tantos amores? Sabe o que ela respondeu? Meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. O meu amado. Vai cantando. O mais belo entre milhares. Sabe, quando a nossa resposta é essa, apesar das feridas, apesar dos traumas, apesar de tudo, você realmente desenvolve ou compreende um coração sofredor, semelhante ao coração de Jesus, que não se importou em ser crucificado, mesmo do alto da cruz ele dizia, Pai, perdoa eles, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. Jesus estava dizendo que a falta de amor é uma questão de ignorância. Eles não sabem, perdoa, Pai, perdoe eles. O amor tão profundo entre os dois a redimiu. Ela encontra o seu amado. O texto vai continuando. Me terror. Lá no capítulo 3 ela estava toda ansiosa para encontrá-lo. No capítulo 5 ela já não estava mais com a mesma força. E muitas vezes no nosso desenvolvimento, no desenvolvimento da nossa fé, a gente está da mesma forma. Talvez no nosso primeiro amor a gente foi bem. Sabe, tem pessoas que no primeiro amor faziam loucuras para Jesus. Mas é exatamente esse desgaste de estar com Ele, sabe, de lidar com as trevas, é sempre de noite, nas 2 vezes que aconteceu. Esse desgaste de lidar com as trevas vai deixando a gente cansado. E quando Ele quer se encontrar com a gente fala assim, oh Jesus, agora não. Acabei de vir de uma vigília lá no Valparaíso. Acabei de vir de um lugar tão longe. Eu acabei de fazer uma agenda. Eu acabei de pregar. Não, Jesus, eu já tirei a roupa. Eu já estou na minha cama. E mesmo quando a sua resposta é positiva, é aquela resposta preguiçosa. Tá bom.
Pega minha Bíblia, abre lá em qualquer texto, ora. Cara, não é isso. O amado foi embora porque ela não estava com o coração no que estava fazendo. Ela estava coberta de mirra, mas vazia de vontade. Como muitas igrejas, cobertas de mirra, vazias de vontade, porque o amor já não é mais igual. Sabe, me chama muita atenção que um dos elogios que Salomão fez para a Sulamita na história era assim: a minha amada tem os seios como duas cabras monteses. Oh, texto esquisito. Os seios da minha amada são como duas cabras, fartos, grandes. Aí lá no capítulo 8, lá no final, você vê a família dela falando dela, os irmãos dela falando dela. E ele fala assim: nós temos uma irmã pequena que nem peito tem. Eu achei isso tão engraçado, porque o amado tinha uma visão sobre ela, mas não era uma visão tão real do ponto de vista da família. É engraçado. O amado via ela com os olhos do amor, porque na verdade quando Deus olha para você de lá do alto, Ele não está olhando as suas imperfeições, Ele está olhando você, está reencontrando beleza na sua pessoa. Não se trata daquilo que você tem ou não tem, daquilo que você faz ou não faz, do talento que você exerce ou não. Se trata do seu verdadeiro amor. Porque quando as lentes da sua adoração é o amor, você vê Deus de uma forma totalmente diferente. É por isso que ele fala assim: se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Todo o seu corpo. Sabe, eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho como igreja. Eu dediquei a minha vida a ver esse Brasil rendido aos pés de Jesus. E eu sei que eu não estou fazendo tudo que eu poderia estar fazendo. Eu sei que eu queria estar realmente muito mais ligado a essa veia de avivamento que muitas vezes emana daqui mesmo. Mas eu tenho certeza de uma coisa: que eu o amo com todas as minhas forças, com todo o meu entendimento, com toda a minha alma. E as minhas incapacidades não vão me impedir de ver esse Brasil rendido aos pés de Jesus. Eu quero mesmo que a Cia Church seja conhecida por tudo, mas que não falte ser conhecida pelo seu amor, pela intensidade do seu amor. A próxima vez que as pessoas ouvirem falar da Cia lá fora, vão falar assim: a Cia é aquela igreja do fundo preto? Não, a Cia, aquela que transborda amor pelas ruas de Santa Maria. Eu quero que nós sejamos conhecidos por esses valores, por esses atributos, porque é assim que Ele nos vê. E só me importa ser conhecido por Ele. Eu queria que você ficasse de pé agora e refletisse na mensagem que Jesus deixou para a igreja de Éfeso. Eu sei as suas obras, eu sei. Eu conheço as suas obras. Eu reconheço que você coloca à prova aqueles que se dizem ser apóstolos e não são, eu sei. Eu só tenho, porém, contra ti uma coisa: que abandonaste o seu primeiro amor. Quando você abandona o seu primeiro amor, você comete o mesmo erro que Sulamita cometeu no capítulo 3. Mas se o texto terminasse para aí, a gente já não teria esperança nenhuma. O texto continua: mas volta, arrepende-te. Volta às primeiras obras. Eu te amo, pomba minha, amada minha. O inverno já passou, as flores estão brotando, os passarinhos cantam, eu já escuto a voz dos pássaros. Levanta-te, amada minha, e vem. E ela responde: vem, amado meu, saltando sobre os montes para me encontrar. Da mesma forma que uma corça anseia por águas, vem. E é por isso que lá em Apocalipse, no capítulo 22, a Bíblia diz assim: o Espírito e a noiva dizem vem. O Espírito e a noiva dizem vem, porque há um anseio mútuo. Ela
sou do meu amado, mas o meu amado também é meu. É mútuo. Eu sou do meu amado e ele é meu. E eu estou enferma de amor. Volta, volta, Jesus, volta. Eu anseio pelo seu retorno. Maranata, hora vem, Jesus. Vem, Senhor, vem, Senhor Jesus. Comece a adorar Jesus, comece a orar nesse momento, comece a orar, comece a engrandecer o nome dEle. Comece a botar palavras apaixonadas de adoração na sua boca agora. Meu amado, meu amado, meu amado, é o mais belo entre os milhares, incomparável. Santo de Deus, vem. Vem, Espírito Santo de Deus. Amado, o mais belo entre milhares. Incomparável é, não há outro como Ele, não, 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 não. Incomparável é Jesus, incomparável é. Meu orgulho me tirou do jardim. Colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca de amor, eu faria. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus.
Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecê-lo. Eu quero conhecê-lo. Eu quero conhecê-lo. Eu quero Yeshua. Meu amado é o mais belo entre os milhares de milhares. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer. Quero conhecê-lo. Eu quero ver face a face o meu Deus. Eu quero conhecer. Eu quero conhecer Jesus, Jesus. O meu amado é de milhares de milhares. Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem, prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os habitantes da terra. Eis que eu venho sem demora. Eis que eu venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Ao que vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, e também do meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus, Ele conhece as nossas obras. Diante daquele que criou o céu, daquele que sustenta o universo com a palma das suas mãos, nada ficará impune. Ele sabe que existe uma sinagoga de Satanás. Ele sabe que existem pessoas que estão colocando o nome de igreja sem ser uma igreja, e que por conta dessas pessoas muitos estão padecendo e sendo feridos. E quando eu falo isso, eu não estou acusando ninguém, porque todos nós estamos subjugados a essa possibilidade. Apenas eu estou dizendo que Jesus, Ele está falando que a melhor coisa que a gente pode fazer para essa terra,
que a melhor coisa que a gente pode fazer para pessoas que estão sendo feridas em nome de Deus é clamar pelo retorno dele. E aqui nessa carta Jesus diz: eis que venho sem demora. Haverá um dia que ele virá e vai requerer das nossas mãos as nossas obras. Nós não seremos conhecidos como aquela igreja de Caim, onde Deus nos pergunta: onde está o seu irmão? E ele diz: por acaso eu sou o guardador do meu irmão? Eu estou dizendo para você, você é sim o guardador do seu irmão. Se você não guarda a vida do seu irmão, você é assassino dele. Se você faz fofoca do pecado dos outros, você é assassino desse irmão. Se você se escandaliza com o pecado de pessoas que não são tão fortes espirituais quanto você, você está assassinando os seus irmãos. Guarda os seus irmãos. Ele virá. Ele virá. Se nós quisermos de verdade plantar um avivamento sustentável no nosso país, nós precisaremos de igrejas sólidas, com uma espiritualidade sólida, firmada na palavra. Tudo aquilo que Deus não nos deixa crescer é por falta de preparo agora. O dia que nós formos realmente uma igreja que abraça, que ampara o perdido, essas paredes serão muito pequenas para conter a multidão que virá em torno de Jesus, que virá em nome de Jesus. Ele falou: eis que eu coloco diante de ti uma porta aberta. Eis que coloco diante de ti uma porta aberta. É por isso que a música fala: abram as portas, os filhos estão chegando. De porta fechada, os filhos ficam lá fora. Deixa Deus vir, deixa o reino dele vir. No dia que ele vier, ele fará justiça aos seus santos. E a sua igreja, a sua amada igreja, estará lá no céu celebrando um casamento com ele. Porque é para isso que nós vivemos em intimidade. Porque o céu será só a continuidade daquilo que você já vive aqui. Se você é incapaz de viver em intimidade com Jesus aqui, você não viverá com ele lá. Então o momento é agora. Canta do fundo do seu coração: o meu amado é muito mais belo. O meu